E hoje nós vamos falar sobre tendências pedagógicas, de acordo com o professor José Carlos Libânio. O professor Libânio diz que a prática pedagógica tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade. E, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, o papel da aprendizagem, da relação professor-aluno, das técnicas pedagógicas. E ele reúne as diferentes concepções de educação em duas grandes tendências pedagógicas, que ele denomina de liberal e progressista. E cada uma dessas tendências é constituída por um conjunto de pedagogias. A tendência liberal é composta pela pedagogia tradicional, a pedagogia progressivista, a pedagogia não diretiva e a pedagogia tecnicista. Já a tendência progressista é constituída pela pedagogia libertadora, pedagogia libertária e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Na tendência liberal ou conservadora, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura individual. Já a tendência progressista ou transformadora parte de uma análise crítica das realidades sociais e sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Importante dizer que as tendências não aparecem em sua forma pura e nem sempre são mutuamente exclusivas ou conseguem captar toda a riqueza da prática escolar. E de uma forma bem objetiva, nós vamos ver as principais características de cada uma dessas pedagogias. Qual o papel da escola, do conteúdo, dos métodos, da relação professor-aluno, da aprendizagem. Vamos começar falando sobre as pedagogias que fazem parte da tendência liberal, a começar pela pedagogia tradicional. Na pedagogia tradicional, a escola tem a função de preparar intelectual e moral os alunos para assumir a sua posição na sociedade. E os conteúdos são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas, que são separados da experiência do aluno e das realidades sociais. Os métodos baseiam-se na exposição verbal ou demonstração, com ênfase nos exercícios e na repetição de conceitos. Importante destacar que predomina a autoridade do professor, que transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, e a aprendizagem é repetitiva e mecânica. Na pedagogia liberal renovada progressivista, a escola tem por função adequar as necessidades individuais ao meio social, e os processos mentais e habilidades cognitivas têm mais valor do que os conteúdos organizados racionalmente, colocando o aluno numa situação de experiência com um problema desafiador para que ele pesquise a descoberta das soluções. Não há lugar privilegiado para o professor, cujo papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. E aprender se torna uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas um meio estimulador. Na pedagogia liberal não diretiva, a escola tem por função a formação de atitudes. E ela se preocupa mais com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Enfatiza os processos de desenvolvimento das relações e da comunicação, tornando secundária a transmissão de conteúdo. Prevalece quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos, porque o professor deve ser um especialista em relações humanas, e toda intervenção é considerada ameaçadora e inibidora da aprendizagem. E aprender é modificar as suas próprias percepções. Na pedagogia liberal tecnicista, a escola funciona como modeladora de comportamento humano para produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Os métodos
são os procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informações. A tecnologia educacional é a aplicação sistemática de princípios científicos comportamentais e tecnológicos. E a comunicação entre professor e aluno tem um sentido exclusivamente técnico. Aprender é uma questão de modificação do desempenho. O ensino é um processo de condicionamento com o uso de reforçamento das respostas que se quer obter. E agora que nós vimos as principais características das pedagogias tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista, que fazem parte da tendência liberal, vamos ver quais são as principais características, qual o papel da escola, do conteúdo, dos métodos, como é que se dá a relação professor-aluno e a aprendizagem nas pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Na pedagogia progressista libertadora, a marca é a atuação não formal. É uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem, atingem o nível de consciência dessa mesma realidade para atuarem no sentido de transformação social. Os conteúdos são denominados temas geradores, que devem ser extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. A forma de trabalho educativo é o grupo de discussão. O professor deve ser um animador, deve descer ao nível dos alunos numa relação de autêntico diálogo. Então, essa relação professor-aluno é horizontal, onde o educador e os educandos são sujeitos do ato de conhecimento. E aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, da situação real vivida pelo educando. E só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. Na pedagogia progressista libertária, a escola tem como função a transformação da personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. E os conteúdos propriamente ditos resultam de necessidades e interesses manifestos pelo grupo. O ensino se dá através da vivência grupal, na forma de autogestão. Os alunos têm liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas necessidades ou das do grupo. O professor é um orientador e um catalisador. Ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. E a ênfase é na aprendizagem informal. A motivação está no interesse em crescer dentro da vivência grupal. Na pedagogia progressiva crítico-social dos conteúdos, a difusão de conteúdos é a tarefa primordial da escola, que deverão ser conteúdos vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais, porque a escola deve preparar o aluno para o mundo adulto e as suas contradições. E esses conteúdos são permanentemente reavaliados face às realidades sociais, porque é preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Os métodos de ensino partem de uma relação direta com a experiência do aluno. O aluno deve participar da busca da verdade ao confrontá-la com os conteúdos expressos pelo professor. E a transferência da aprendizagem se dá quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. E nós vimos as principais características das pedagogias tradicional, progressivista, não diretiva e tecnicista que compõem a tendência liberal e as características da pedagogia libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos que compõem a tendência progressista. Lembrando que essas duas tendências pedagógicas, liberal ou conservadora, progressista ou transformadora, são denominadas desta forma pelo professor José Carlos Libânio. Espero ter contribuído para que você possa resolver as questões sobre tendências pedagógicas
uma forma mais segura, mais confiante. Me acompanha que eu te explico.